Quando a gente fala de dados, eu tenho certeza que muitas pessoas pensam em gráficos, tabelas, em dificuldade, no final das contas, é isso, de interpretar aquilo que está sendo falado pelos números muitas vezes. Mas o que eu quero trazer hoje para vocês é mostrar o quanto um dado não precisa ser super complexo e o como a gente pode tirar insights valiosíssimos disso e até evitar muitas dores de cabeça, riscos e até em alguns casos a falência de um business por conta de tomar decisões precipitadas. Meu nome é Daniel, esse é o Wonderland Tapes e aqui a gente conversa principalmente sobre marketing, business e branding e assim, de verdade, esses três tópicos estão tão interligados que não dá nem pra gente separar eles e acaba entrando também outros assuntos como produto, precificação e que mais? Vendas, muitas coisas. Esse é o primeiro episódio e quero muito que vocês me contem depois o que vocês acharam, porque eu quero muito realmente trazer esse conteúdo para agregar mais no dia de vocês com um assunto que seja diferente do comum e que traga realmente ideias práticas para você aplicar no seu dia a dia. Eu vou começar contando para vocês uma história de um cliente meu. É um cliente que está na área de fashion e eles têm roupas com ticket mais alto, é um mercado premium, então tem um ticket mais alto, eles têm uma estética muito forte, o que já faz uma seleção aí de público muito grande e a gente está sempre analisando dados para saber qual é realmente aquilo que performa melhor, aquilo que tem mais procura, porque assim, a gente tem que entender qual dos nossos produtos é o produto mais procurado, isso é fato. E a gente vendo os dados das postagens orgânicas no próprio Instagram, a gente tem uma tendência de que os números performem mais em postagens que têm um elemento muito curioso, a cor verde-limão. Não interessa qual é a peça, qual é o modelo ou a modelo que está na foto, mas se a peça tem verde-limão, ela performa mais do que as outras postagens, e isso é muito interessante. Claro que esse era um dos dados que nós tínhamos, a gente tem outros dados que vêm do e-commerce, que vêm das vendas em si, até dos comentários mesmo, só que esse dado nos mostrava que quando a gente queria uma performance melhor de uma publicação, a cor verde-limão para essa conta poderia ser uma aliada muito grande. Isso não fez com que eles criassem coleções só com a cor verde-limão, mas ajudou a gente a ter mais um dado para tomar a decisão de coloca o verde-limão na próxima coleção ou não. E assim, por mais que isso esteja performando mais nas redes sociais, essas peças em verde-limão venderam mais do que as outras? Então a gente tem que cruzar os dados para ver se realmente faz sentido a gente pensar no verde-limão, nesse caso, como sendo algo necessário e primordial, ou se ele é só um coadjuvante que a gente pode ignorar no final do dia e que não faz sentido a gente trazer para as próximas coleções, por mais que ele traga engajamento. Então aqui a gente tem que ver que por mais que a gente analise dados, a essência e a narrativa é superior ao engajamento, porque é a essência e a narrativa e a pertinência de um produto que vai converter a venda. Então vamos focar nos dados pensando em estratégia de conversão, de crescimento, tá? E não simplesmente no como eu ganho mais engajamento nas redes sociais, porque se a gente for seguir as tendências e o que performa mais, a gente pode se afastar muito do branding e isso cria marcas frágeis e é mais difícil de vender ticket alto quando a gente não tem um branding muito bem estruturado, quando a gente tem uma mensagem confusa que é transmitida para o nosso cliente. Esse é um exemplo, mas eu atuo em outros mercados e aí a gente se depara com várias perguntas muito interessantes, como por exemplo, lanço ou não lanço esse serviço ou produto, mudo de localização o meu consultório, quando a gente fala, por exemplo, de um médico, ou a gente muda a paleta de cores, muda a comunicação, muda de público-alvo. Eu fico até arrepiado quando eu penso numa mudança de público-alvo, porque mudar público muda completamente todo o negócio, o business em si realmente, todas as estratégias e todo o marketing. Então mudar público é um pouco mais difícil, mas a gente recebe essas perguntas sim, e eu já passei por diversos momentos onde a gente teve que fazer uma alteração de um público, focar mais em um público do que em outro, e isso gera, entre aspas, atraso na conversão, porque toda vez que você muda a mensagem, você anda um pouquinho para trás para depois andar para frente. Nesse caso, quando eu tenho essas perguntas, a primeira coisa que eu pergunto que eu respondo, né? A minha resposta é uma outra pergunta. Você tem dados para a gente trabalhar? Você tem comentários dos seus clientes para a gente conseguir entender por que essa vontade de troca, de mudança está acontecendo? Ou se a gente abre um novo setor dentro dessa empresa, enfim.
tudo isso a gente consegue trazer dados que nos ajudam a tomar essa decisão. Então, nas minhas mentorias, quando alguém me pergunta isso, a primeira coisa que a gente faz é ver se a gente tem os dados que a gente precisa. E aí, se nós não tivermos esses dados, a gente passa para um processo de entender como a gente vai captar esses dados. Existem sim as tendências de mercado, elas são aliadas, elas também são dados, mas a gente não pode dizer que as tendências de mercado se aplicam para todo mundo. Isso a gente pode falar até de redes sociais, né? Por exemplo, uma marca pequena, ela não vai conseguir contratar um super influenciador, mesmo que isso seja uma tendência de mercado. Não é a tendência para 2024, a tendência é que a gente invista mais em creators pequenos, mais nichados e com uma conexão com o público muito maior. Mas, dando esse exemplo, é um exemplo bom porque todo mundo sabe que a publicidade existe e todo mundo sabe o quanto os grandes influenciadores são muito procurados para fazer essas publicidades hoje em dia. Mas, enfim, as marcas elas têm como fazer o trabalho com influenciadores menores e até as marcas grandes estão fazendo isso. Mas, fechando esse parênteses e abrindo outro, quando a gente fala de crescimento e se manter no mercado, a gente está atento à resposta desse mercado ao nosso produto, ao nosso serviço, ao que a gente precisa fazer para se manter relevante é muito importante. Então, tendência faz sim parte disso, mas não é só isso. E aí entram as estratégias de captação de dados. Como eu estava comentando, quando um mentorando meu me pergunta sobre alguma decisão, a primeira pergunta que eu faço para ele é se ele tem dados, e se ele não tem, a gente vai realmente procurar como fazer essa captação, como eu comentei. E uma das coisas que eu gosto muito são os formulários. Os formulários, eles são, entre aspas, simples de serem desenvolvidos se você souber fazer as perguntas corretas. Eu sei que fazer as perguntas corretas não é tão fácil assim, mas tem os padrões, né? Tipo assim, qual que é seu nome, se isso for importante. Às vezes alguns formulários, se eles forem anônimos, eles são mais eficientes. Mas nome, WhatsApp, e-mail, endereço, se for importante também. Ou pelo menos uma cidade onde você reside. Pode perguntar sobre interesses. Se já for um consumidor, pode perguntar se ele gosta do serviço ou do produto, se ele recomendaria para um amigo. Então esses são padrões, mais ou menos, que a gente tem aí nos formulários. E dentro disso existem diversas ferramentas que a gente pode utilizar. A gente pode utilizar o Google, que é uma ferramenta gratuita. E os formulários são muito legais de serem construídos, eles são simples, e outras ferramentas pagas que são mais arrojadas e podem trazer até mais facilidade em outros aspectos, como por exemplo, integrar com o CRM. O Google você vai ter que pegar os seus leads e manualmente colocar ele dentro do seu sistema. Tem outras ferramentas que elas já fazem formulários e que já vão retornar para você esses leads dentro do sistema, tudo bonitinho. Mas, assim, de fato, depende do como você está utilizando esse formulário. Nem sempre esse formulário vai retornar leads que você não tenha. Pode ser que ele retorne leads que você já tenha e você só está estudando aí o seu consumidor atual. Então, dá para perceber que a gente consegue ter pesquisas acessíveis e assim, até simples de serem feitas no final das contas, se ela tiver muita estratégia e se você utilizar realmente as cartas do jogo que você tem. Eu gosto muito de falar que a gente tem que olhar quais são as cartas que a gente tem e jogar o melhor jogo com elas. Porque se você não tem um super dinheiro para investir numa empresa de pesquisa, um formulário no Google vai trazer pelo menos algum dado, pode não ser tão arrojado, pode não ser tão limpo quanto uma empresa de pesquisa traria esses dados para você, ou até mesmo não tão interpretados, né? Você que vai ter que fazer essa interpretação, se você for a pessoa que vai estar responsável pela decisão. Mas, enfim, é viável. E você consegue implementar isso literalmente hoje. É só você sentar, escrever as perguntas, ver se elas fazem sentido, validar essa hipótese e colocar isso para rodar dentro dos seus leads, né? Disparar para os seus leads. Inclusive, quando você dispara para quem já é seu consumidor, você tira aquela possibilidade de ter uma amostra falsa ou até mesmo de pessoas que não consomem seu produto. Então, eu gosto muito de trabalhar com quem já é consumidor da marca, porque aí a gente tem realmente um dado de quem já gosta da gente para entender o que eles querem que a gente melhore, quais são as expectativas dele em relação à marca. Quando eu falo marca, eu falo a produto, serviço, tá? Eu tô englobando tudo. Então, quais são as expectativas, o que gosta, o que não gosta, quais são as sugestões. Então, de fato, esses dados são super valiosos e vão te ajudar no dia a dia, além do que você espera, eu juro. Se você for começar do zero, você precisa ter realmente uma seleção de pessoas. E aí, qual seria uma estratégia que eu gostaria de utilizar? Eu já vou falar realmente uma estratégia prática, mas você precisa ver se funciona para você no seu business aí. E cada caso é um caso, isso é muito importante da gente lembrar aqui também. Mas eu gosto, por exemplo, de aquecer uma audiência no Instagram. E aí, com essa audiência aquecida, eu faço perguntas para ela e me retorna se o meu produto está pronto para ser vendido. Então, você faz um buzz antes do lançamento, cria uma comunidade e em cima dessa comunidade você faz esse lançamento.
Então isso é uma possibilidade. Muitas marcas utilizam essa ferramenta, não é fácil de fazer, envolve muito tempo, às vezes envolve bastante dinheiro, mas é menos dinheiro do que você lançar um produto errado. Produtos errados, eles não se vendem, mesmo que a gente tenha um supermarket em cima deles. A gente tem que ter preço, a gente tem que ter um produto que tenha demanda no mercado, o que a gente chama de fit de mercado, né? Ele atender às necessidades, o mercado não pode estar muito saturado, e se o mercado é saturado, você tem que trazer uma ideia que faça diferenciar esse produto ou serviço no mercado. Aí que entra muito a marca. A marca é uma ferramenta de diferenciação. Então, quando você constrói uma comunidade no Instagram logo de início, você está testando se sua marca funciona, por exemplo. E aí você testa a marca funcionou, você já sabe que você tem um propósito, uma ideologia que vende, e aí você traz essa ideologia para a vida através de um produto ou de um serviço. E aí a gente entra naquela questão do feeling, né? Aquela coisa do eu sei que isso vai dar certo mesmo antes de testar. Mas assim, é clássico de que testes são necessários. E aí, como a gente faz esse ciclo de testes, mesmo a gente tendo um feeling, mesmo a gente tendo dados, a gente precisa ter uma hipótese, desenvolver qual é o nosso plano estratégico para colocar essa hipótese em prática, testa, a gente tira dados desse teste, né? Capta esses dados, que são os KPIs, que aí você tem que definir KPIs que fazem sentido caso a caso, e que são os indicadores de performance, né? E aí a gente volta a uma outra hipótese já refinada. Então a gente vai refinando a nossa ideia até a gente chegar numa ideia que funciona quase sempre, vamos dizer assim. É muito difícil quando a gente coloca um algoritmo como o das redes sociais, que estão em constante mudança e que depende de diversos fatores. Mas tem aí uma previsibilidade muito boa, sim. E aí entra uma questão que é muito importante hoje em dia, porque assim, a internet dá a sensação de que a gente sabe fazer tudo. Porque a gente vê um tutorial e a gente jura que a gente vai conseguir ter os mesmos resultados do que aquele tutorial. Ou a gente faz um curso de 100, 200 reais, um curso tranquilão de, sei lá, carga horária de 12 horas, 10 horas, às vezes 5 horas. E a gente acha que a gente vai conseguir fazer aquilo com maestria como um profissional faria. Gente, impossível. É importante você ter profissionais que te ajudem nessa análise de dados. Então, por exemplo, você não tem o contador, você não tem o financeiro, você não tem o advogado, é importante ter a pessoa que vai tomar decisões com você no seu business. Pode ser um profissional de marketing, eu atuo muito nessa área na mentoria, mas você tem outros profissionais como analista de dados, cientista de dados, enfim, que podem te ajudar a cruzar essas informações. É importante lembrar realmente que não é só um fator matemático, tem um fator humano, tem que ter essa questão de ter o apego ao branding. Lembra da história que eu contei no início desse episódio, falando sobre as peças em verde-limão? Nós não adotamos as peças verde-limão em todas as publicações não. A pessoa que trabalha com redes sociais, né? Em todas as peças, em todas as coleções. A gente precisa ter o feeling de o que é mais importante aqui. É a performance ou é a história que eu tô contando? Na maioria das vezes, pra mim, a narrativa é mais importante, porque a narrativa ela vai performar de um jeito mais coeso, a longo prazo, enfim. Aí a gente pode conversar sobre isso em um outro episódio, sobre como as narrativas interferem na venda e até mesmo na percepção de marca. Enfim, pauta para outro momento. Então, só fazendo um apanhadão, dados são importantes, a gente precisa deles no dia a dia, eles não precisam ser complexos, existem formas fáceis e acessíveis financeiramente, até mesmo em questão de tempo, para você aplicar isso no seu business hoje ou para o seu cliente, né? É importante ter um senso crítico constante para que você desenvolva esse feeling e mesmo com esse feeling, lembrar que os testes são, assim, imprescindíveis. E aí agora vamos colocar em prática tudo que eu falei. Vamos fazer uma pesquisa aqui. Quero saber de você, que é o meu público, o que você achou do Wonderland Tapes. Se você gostou desse formato de conteúdo, se o conteúdo foi útil para você e quais são os próximos tópicos que você gostaria que eu trabalhasse aqui. Pode deixar aqui nos comentários, pode me mandar por DM no Instagram, meu Instagram é Wonderland, ou no Instagram da Wonderland Studio, que é a minha empresa. Mas assim, comenta o que vocês acharam, porque isso é super importante. E se você só gostou, só deixa um joinha ou avalia o podcast nas plataformas, porque isso é super importante. Podcast não, né? Isso aqui é um videocast. Não deu pra se livrar dos vídeos, eles funcionam muito bem. Mas, enfim, gente, é pra ser uma coisa mais tranquilona, com menos edição, um formato mais comprido. E, bom, tô fazendo isso com muito carinho. Espero que vocês gostem e que seja realmente valioso pra você, que te traga insights positivos. Até o próximo Wonderland Tapes e a gente se vê nas redes sociais aí, sou Wonderland em todas elas.